Boa noite, queridos irmãos e amigos. Bom dia para você que está acessando esta live no domingo pela manhã. Olá para você que está participando dessa live em algum outro momento. Que Deus te abençoe e que você possa crescer. Nós estamos estudando, como estávamos dizendo. Por favor, todo mundo fecha os seus microfones, tá? E estávamos trabalhando e dizendo ah, para você na última aula que nós estamos estudando as cartas de João, primeira, segunda e terceira carta, e estamos na segunda aula desse estudo, dessa série, e estamos abordando a comunhão que nasce no Verbo da vida. A palavra de Deus vem e trabalha conosco, nos dando a direção de que Deus, ao criar toda a humanidade, ao criar o homem, ele sempre almejou, desejou ter esse relacionamento de vida com ele. E João vai escrever exatamente sobre isto, sobre este relacionamento que Deus está propondo com cada um de nós. E esta proposta de Deus para as nossas vidas é que nós experimentemos a cada momento esse sentimento de poder nos realizar amando a Deus sobre todas as coisas, amando a nós mesmos e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. E o versículo-chave está em 1 João, capítulo 1, verso 3. Vou pedir que a Emilce leia, por favor, esse texto. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É interessante que as pessoas, quando começam um relacionamento com Jesus ou começam a ouvir de Jesus, fica uma indagação na sua mente: será que é isto? Será que acontece desse mesmo jeito? Será que a gente pode ter esse Deus e experimentar da forma como ele está sendo apresentado? Uma das coisas que eu quero colocar para você é que o nosso Deus se permite pôr à prova. O que significa isso? Que o relacionamento que você vai ter com ele, você vai a cada momento estar tendo sua experiência pessoal. E isso é muito importante. O que nós queremos no término desta aula é que o aluno tenha a compreensão da experiência da comunhão, mas uma experiência de comunhão plena com o Senhor, com a igreja, e também tenha esta comunhão com as outras pessoas, partilhando da sua própria experiência. Então, quem vai agora narrar e compartilhar será você, por aquilo que você tem experimentado. E isto é muito importante, por isso que ele começa a trabalhar dizendo que nós proclamamos o que nós temos experimentado. E a pergunta é essa: que tipo de relacionamento você tem até hoje com o Senhor? Qual tipo de conversa você tem mantido com ele? Qual tipo de dependência você tem tido com ele? Qual tipo de relacionamento você tem experimentado com ele? Quando nós nos colocamos diante de Deus desta maneira, experimentando e se posicionando diante de Deus para vivenciar tudo aquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas, então verdadeiramente o nome de Deus
é engrandecido. Então é muito importante que você possa entender que a vida que Deus está propondo para cada um de nós vai gerar raízes, vai gerar um aprofundar de relacionamentos, um firmar de compromissos, e tudo isto vai fazer parte do seu viver. Então, é muito importante que nós nos coloquemos diante do Senhor e realmente vamos assumindo essa experiência com Ele a cada instante. Veja o que está em 1 João 1:1. O que desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos ah, apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Isto é fantástico, porque você passa a ter autoridade daquilo que você vai falar. Afinal de contas, passa a ser não a experiência da, de alguém contando, mas passa a ser aquilo que você vai experimentando, daquilo que você vai tocando, daquilo que você vai presenciando na sua vida. Por isso que o relacionamento que Deus propõe é um relacionamento pessoal. Para que você entenda isto, ele é só com você. E ele é exclusivamente seu. Com cada pessoa que Deus vai se relacionar, é um relacionamento pessoal, não se transfere, não se vive do outro, vive a sua experiência. E é isto que vai fazendo gerar as raízes e tudo mais. Ele usa uma parábola dizendo: se a semente não morrer, ela não dá fruto, mas se ela morre, então ela vai gerar vida. O relacionamento com Deus é uma experiência daquilo que você vai processando no seu agir, vai entendendo e vai se colocando diante de Deus para que verdadeiramente você possa perceber isto. Para isso, Deus quer que você tenha essa experiência real com Jesus Cristo. E essa experiência real com Jesus Cristo vai nos levar a verdadeiramente assumir algumas coisas que passam a ser sobrenatural. A palavra de Deus nos ensina que quando nós pedimos, Deus realiza. Mas o pedir não é só dizer: Senhor, eu quero. O pedir tem que ser com fé. E quando esse pedido é com fé, então Deus vem em sua direção para te abençoar, entregando aquilo que você está pedindo ao Senhor. E esse pedido é lógico que você deve ter analisado na palavra de Deus as condições que aquela pessoa alcançou essa bênção de Deus. E aí você ajustou a sua vida, e a partir do momento que você ajustou a sua vida àquilo que Deus diz que é necessário, a bênção será sua. E isso é algo maravilhoso. Mas também precisamos entender que esse relacionamento, que é agora pessoal, ele vai a cada momento sendo desenvolvido da sua parte. Porque da parte de Deus, ele almeja. E você vai crescer o quanto você assim se dedicar, o quanto você assim buscar a presença de Deus em sua vida. Nós temos dito que quanto mais você presencia, passa na presença de Deus, quanto mais você tem contato com a palavra de Deus, quanto mais você está falando com Deus, mais intimidade você passa a ter com
o Senhor. Para e pensa um pouquinho nessa situação. Quem você conhece há muitos anos? Quando a gente olha e percebe, eu conheço essa pessoa há tantos anos, você vai notar que há várias coisas que só no olhar de você para com a pessoa, você já está sabendo o que ela está pensando, se ela está gostando, se ela não está gostando. E é isso que a gente precisa entender, que Deus quer que você esteja tendo este relacionamento pessoal com Ele a cada instante. Por que que eu estou falando e repetindo tantas vezes, que é necessário esse relacionamento pessoal? Porque somente assim você vai ter intimidade com Deus. É interessante que desde que o homem foi criado por Deus, a Bíblia diz que às tardes Deus estava no jardim do Éden para conversar com esse homem. Da parte de Deus, Deus não precisaria estar com esse homem, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Mas o homem precisava sentir este relacionamento que Deus queria desenvolver com Adão e com Eva. E é por isso que Deus passeava à tarde no jardim do Éden, para que eles percebessem este agir. E é interessante que a primeira coisa, quando acontece o pecado, eles se escondem de Deus. E é isso que você tem que trabalhar na sua vida. Deus sabe que você vai cometer pecados, mas o Espírito de Deus vai estar na sua vida para que você se reconcilie com Ele e você volte a perceber o agir de Deus na sua vida. E assim, verdadeiramente, você vai ter a bênção do Senhor sobre você. Mas Ele continua trabalhando conosco em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. E ele vai dizer assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Não é apenas estar escutando, é você estar ouvindo na palavra de Deus, tomando ciência daquilo que está sendo dito e aplicando na sua vida este ensinamento. Aí, a partir disto, esta palavra começa a penetrar e produzir os frutos. Mas Marcos, capítulo 16, verso 15, ele determina que assim que você está ouvindo desta palavra, você deve assumir um compromisso pessoal de transmitir aquilo que você está ouvindo. E diz assim em Marcos 16, verso 15: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Nós não sabemos quem é que vai aceitar. Por isso que a missão é para atingir todas as pessoas. E as pessoas que tiverem este entendimento da palavra e decidirem aceitar a Jesus Cristo, de pessoas passam a se tornar nossos irmãos em Cristo. E isso é tão feliz, é algo tão maravilhoso que vai acontecendo nas nossas vidas e através das nossas vidas, e é isso que ele está propondo para nós. E em Atos, no capítulo 1, verso 8, ele vai dizer: lembre-se que nesse relacionamento que eu estou propondo, você vai receber o Espírito Santo e ele vai fazer morada em sua vida. Esta descida do Espírito Santo pela primeira vez está registrado em Atos 1:8. Mas receberão poder do Espírito Santo a descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Mas eu não participei dessa situação da descida do Espírito Santo. Mas quando você aceitou a Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo veio morar em você. E a palavra de Deus lhe faz uma promessa maravilhosa. Ele nunca
Ele nunca vai te deixar. Ele sempre vai estar em você e com você. Não importa o que esteja acontecendo. E é isso que é muito importante a gente ter na nossa vida, esta experiência daquilo que Deus vai propondo para cada um de nós. Mas eu queria trabalhar num segundo aspecto que fala que a comunhão verdadeira reflete na nossa vida a Deus. O nosso pensar em Deus, o nosso falar de Deus, o nosso agir como Deus, nos torna embaixador de Cristo aqui na terra, embaixador do nosso Deus aqui na terra. Porque nós pensamos, falamos e agimos segundo a vontade de Deus. Então, a imagem que deve estar crescendo na nossa maneira de ser é a imagem de Cristo nas nossas vidas. E assim, verdadeiramente, vamos estar tendo a cada momento a consciência de que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E é esta situação que Deus vai propor para cada um de nós. Veja agora os versículos de 1 João, verso 1 a verso 2 e 3. Por favor, leia para mim. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Como é maravilhoso entender que Deus se manifestou a nós. E a grande bênção é que esta revelação de Deus para cada um de nós, ela é pessoal. E a partir do momento que nós experimentamos essa manifestação de Deus em nossas vidas, temos condição de testemunhar, temos condição de proclamar que nós já temos a vida eterna. Não é ser mais do que as pessoas, é se tornar filho de Deus, da família de Deus, porque nós quisemos fazer parte dessa família. E nós recebemos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi para toda a humanidade, mas só vai fazer parte daqueles que vão morar no céu, aqueles que receberem a Jesus Cristo como Salvador. Por isso eu gostaria muito que você pensasse e entendesse isto. Por isso que nós proclamamos a você a vida eterna, que está com o Pai e nos foi manifestada, e nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que você também tenha comunhão com o nosso Senhor. O que eu quero que você entenda é que fazer parte dessa família de Deus é ter a garantia de ter Deus em sua vida, é ter a garantia de que você vai para o céu, é ter a garantia de que a, a presença de Deus será cada dia mais percebida no seu agir. Mas a presença de Deus, ela vai se tornar verdadeira para você a partir do momento que você experimenta. Veja o que está escrito em Lucas, no capítulo 24, começando no versículo 13, e nós vamos até o versículo 35. Lucas 24, de 13 a 35. Pode ler, por favor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús,
a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles não foram impedidos de reconhecer, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Como é interessante, Jesus havia dito que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Mas eles se dispersam e vão caminhando. E Jesus vai e caminha com ele. Eu queria trabalhar com você sobre um aspecto. Você tem percebido que, desde que você entregou a sua vida ao Senhor, Ele nunca deixou de caminhar
com você? Há uma poesia, Pegadas na Areia, e a pessoa faz uma interpretação completamente errada. Ela olha para essas pegadas e ela diz: os momentos mais difíceis de minha vida, eu só vi as minhas pegadas, eu não vi as suas pegadas. E Jesus diz para ela: nesses momentos, as pegadas que você estava vendo eram as minhas pegadas, porque eu estava te carregando no colo. O apacentar do Senhor na nossa vida envolve uma ação direta e manifestada o tempo todo sobre o nosso agir. Ele sempre vai estar conosco, ele é o nosso Emanuel. Então, é muito importante que você tenha isto em mente. E quando os olhos deles são abertos pela cena do partir do pão, então eles regressam para ser mais um a dar testemunho de que realmente Cristo ressuscitou. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos disto, porque ele se relaciona conosco pessoalmente. E isto é bênção da parte de Deus para a nossa vida. E então eles vão e anunciam que Jesus ressuscitou. E a partir do momento que eles são revestidos do alto, então a bênção de Deus vem sobre nossas vidas. Agora, algo muito importante num terceiro aspecto que eu quero abordar é que este relacionamento com Deus produz alegria. E aí eu queria falar com você sobre esta situação. Eu tenho conversado com muitas pessoas e tenho tido o privilégio de dizer: você faz feliz as pessoas que estão à sua volta? E aí, conversando com uma pessoa que está se preparando para casar, ela, eu perguntei: por que você quer casar? E ela disse: eu quero me casar para ser feliz. E aí eu disse: então isso não vai acontecer. Ô pastor, eu vou bater na madeira, hein? Que negócio é esse de eu não vou, não vai acontecer? Eu falei: é que a gente não casa para ser feliz. Ah, tá bom, a gente casa para sofrer, né? Eu disse: sofrer vai acontecer, mas a gente casa para fazer o outro feliz. Tá bom, eu faço o outro feliz e eu fico chupando o dedo. Não, não é assim que funciona. Quando você faz o outro feliz, 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 sabe por que você consegue fazer ele feliz todos os dias? Porque você já tem esta felicidade dentro de você. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós já temos essa felicidade. O fruto, que é a alegria, ele trabalha conosco o tempo todo. Mas cada dia é uma bênção de Deus sobre nossas vidas, aonde Deus diz: esse é o dia que o Senhor fez, se alegre nele. E quando nós nos colocamos diante de Deus, nos alegrando por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, tem agido na nossa vida, então verdadeiramente temos mais do que condições de trabalhar para fazer os outros felizes. Então, é muito importante que você entenda que tudo que você está plantando, você também vai colher. E Ele quer que você realmente compartilhe esta alegria que Deus te dá, esta realização de felicidade que Deus te dá, não significa que você não terá dias difíceis, mas nestes dias difíceis, o Espírito de Deus está com você. Ele é a tua força,
Ele é que te sustenta, é Ele que te coloca em pé, é Ele que te concede vitórias, e assim você se alegra no Senhor. Então, para e pensa nisto que estou te falando hoje, para que você realmente possa experimentar esta alegria. E lembre-se, você como um filho de Deus, você deve testemunhar da alegria que Deus te dá, daquilo que Deus realmente faz no seu viver. Veja o que está escrito em Colossenses, que primeiro aqui, o que está escrito em Colossenses no capítulo 1, versículo 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A maravilha desse relacionamento que Deus está propondo é que nós fomos libertos das garras de Satanás. Nós somos libertos da morte. E nós fomos libertos para ser apresentado como santos da parte de Deus, inculpáveis. Mas, pastor, o senhor não acabou de dizer que a gente comete pecado? A grande bênção é de que, quando nós cometemos pecado, o Espírito de Deus que habita em nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos leva a nos arrependermos e ele nos leva a confessar este pecado diante de Deus e receber o perdão de Deus. Novamente, nós somos colocados, purificados, limpos, diante desta geração de que não está devendo nada, porque Deus pagou toda a nossa dívida. E esta é a grande bênção. Nós somos filhos do Rei, e se somos filhos do Rei, devemos andar nesta vida certos de que somos vitoriosos. E esta é a grande bênção de Deus para todos nós. Mas ele continua dizendo que esta bênção de termos a comunhão é a mesma bênção que deve ser gerada na família de Deus. E aí eu tenho uma pergunta para você. Quanto você tem de desejo de estar presente na casa de Deus? Quanto você tem de desejo de anunciar a salvação às pessoas? Quanto você tem de desejo de ser bênção na vida do seu irmão? Você procura de todas as maneiras de poder ajudá-lo, de poder viver com ele, de que ele experimente a bênção do Senhor no seu dia a dia. E é este o grande desafio de Deus para cada um de nós. Quando nós vemos o livro de Atos, é algo maravilhoso ali, a partir do versículo 42. Veja que tipo de relacionamento eles desenvolveram na igreja primitiva. E eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e o partir dos pães, e à oração. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuaram a se reunir no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes
acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando a igreja vive esta verdadeira intimidade, quando a igreja vive esta comunhão, quando a igreja experimenta o agir de Deus na vida de cada um de nós, isso se torna uma realidade. O amor é espalhado, esse amor de Deus é espalhado entre nós. E nós realmente começamos a vivenciar isto dia a dia nas nossas vidas. A pergunta é: o quanto você tem distribuído deste amor para com todos os seus irmãos? O quanto isto lhe faz bem? Se nós nos colocamos diante de Deus e realmente vivenciamos isto na nossa vida, vamos perceber que quanto mais nós amamos, mais amor recebemos da parte de Deus para continuar amando. E é este o desafio de vida. Hoje, você teve o privilégio de ver que Deus quer que isto aconteça na sua maneira de viver. Você também teve o privilégio de perceber que aquilo que Deus está propondo nas nossas vidas é real, é pessoal e é concreto. Você pode fazer prova. E quando você faz provas, as bênçãos de Deus vêm sobre sua vida. Eu espero que verdadeiramente você possa ter entendido que esta comunhão é para você. Que esse relacionamento é para você. Você só precisa tomar a decisão de dizer: Senhor, vem morar em minha vida. Eu quero ser teu. Eu quero fazer parte da tua família. Eu quero morar contigo nos céus. Se você fizer este pedido a Deus, com todo o desejo da sua vida, eu lhe garanto que o seu nome será escrito no livro da vida. E você vai experimentar a bênção de Deus. Por isso, o meu desejo é que verdadeiramente, o mais rápido possível, comece a caminhar com Deus. Comece a experimentar esta bênção de Deus no seu dia a dia. E o nome de Deus será engrandecido. O meu desejo, o desejo de nossa igreja, é que você verdadeiramente possa experimentar esta grande bênção. Se você está perto da nossa igreja, dá tempo de você sair. Nós temos um café entre 10 e 10h30. Você pode vir e participar do nosso culto. Será muito bem-vindo em nossa igreja. Que Deus, pois, te abençoe, derramando a sua graça e sua bênção sobre sua vida. Vamos orar, agradecendo sobre esse amor de Deus? Ó Pai, obrigado porque o Senhor tem ministrado a tua palavra em nossas vidas. Obrigado porque hoje o Senhor nos ensina que este vivenciar da tua graça, da tua presença, nos leva a experimentar a tua bênção sobre o nosso viver. Queremos pedir que o Senhor fale cada vez mais a nós e que nós possamos ser instrumentos da tua vida, falando aos outros. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, nosso Deus, e quero pedir que o Senhor derrame a tua graça sobre toda a família dos teus filhos que estão em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua participação. Continue compartilhando esta live para que outras pessoas possam também ter a alegria de crescer nesse relacionamento com Deus. Fiquem com Deus. Obrigada, pastor Salomão. Obrigado pelos ensinamentos tão preciosos.